Amigas e amigos, é natural um certo sentimento de impotência e de desolação que toma conta de setores democráticos, progressistas e patrióticos, até porque a realidade do Brasil está inserida numa realidade mundial. Vivemos, sem dúvida, um processo de crise semelhante a outros que resultaram em grandes tragédias para a humanidade, mas é fundamental a gente se apegar à realidade. Isso é o novo lutando contra o velho lutando contra o novo, um mundo novo que procura nascer e o mundo velho que se recusa a morrer. Não é à toa que nós tivemos aí, podemos chamar o século XX do século dos morticínios, das guerras, a era da violência, podemos caracterizar assim, 2 guerras mundiais, 2 grandes morticínios, um processo que vem da Revolução Francesa, quando esse novo ministro das relações exteriores, esse que foi indicado agora pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, quando ele disse que o marxismo começou na Revolução Francesa, não sei qual foi o sentido que ele deu a esta afirmação, porque o Marx é pós-Revolução Francesa, ele nasceu depois da Revolução Francesa. Agora a ideia, a gente precisa sim entender nesse âmbito, porque é um processo de um mundo novo que luta para nascer, da Revolução Francesa, e a reação dessas chamadas classes moribundas, que se estribucham, que se recusam a deixar a roda da história com a era das luzes, do conhecimento científico, do progresso social, da democracia, da tecnologia e etc, etc. É um mundo que vai marchando para o progresso, para o desenvolvimento, e eles vão lutando contra. Se a gente trouxer esta constatação para a realidade brasileira, a gente vê isso em todos os detalhes. Essa manifestação desse mundo aí da direita, esse processo que nós estamos vivendo aqui, é exatamente a retratação, o retrato de tudo isso, a reprodução histórica de tudo isso. Se a gente pegar no concreto, por exemplo, essa história do interrogatório recente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quem assistiu aquilo lá assistiu com indignação, sentimento de indignação. As perguntas da juíza Gabriela, esqueci o sobrenome dela, substituta do juiz Sérgio Moro, é totalmente no mundo da ficção. O que eles pegam ali? Quais são as acusações ao ex-presidente Lula lá no caso do sítio da Atibaia? Coisas absurdas. Pegaram aí esse caso, por exemplo, quem pagou a reforma? Quer dizer, quem está acusando que houve propina e tudo mais, que vai investigar? O Marcelo Odebrecht tinha dito num depoimento anterior que eles fizeram a reforma, ele disse, lá no sítio, mas não tem nenhuma relação com a Petrobras. O STF disse que a Operação Lava Jato só pode tratar de casos relacionados à Petrobras. Isso tudo passa ao largo, e ficam insistindo que tinha carro do ex-presidente lá no sítio, que tinha roupa do ex-presidente lá no sítio, até brincou, tinha cueca minha lá e tal, que morreu um pintinho, o gambá comeu a galinha, como ele disse, a galinha comeu o gambá, não sei, mandaram e-mail. Olha o nível das coisas, como a coisa é rebaixada. Eu sempre disse aqui, um processo absolutamente rebaixado. Essas são as provas que eles apresentam. Familiares do Jacob Ittar, amigo do ex-presidente, disse que eles puseram o sítio à disposição, quando ele estava naquele período, quando o ex-presidente Lula, no período de convalescência, quando foi diagnosticado câncer na laringe, e ele autorizou a dona Marisa a fazer as reformas. Ou seja, o que é concreto de fato, que é o Caixa 2, a corrupção, que eles deviam investigar, isso tudo vai ficando distante, vai ficando... o que é esse mundo da ficção? O nível das perguntas, E é importante, tem questões importantes aí para a gente considerar em tudo isso. Os documentos que ela diz que tem documento, foi apreendido na casa do senhor e tal. É importante lembrar que houve uma invasão autorizada pelo juiz Sérgio Moro no apartamento do ex-presidente. E a defesa do ex-presidente tem dito isso, Apresentaram aqui documentos apócrifos e com indícios de rasuras. Só isso que tem lá, a defesa do Lula fala, e eles não contestam. Esse que é o problema. Não, tá aqui a prova, faz a perícia. Eu falei muito disso aqui. Perícia? Por que não fazem as perícias? A Lava Jato, a força-tarefa da Operação Lava Jato, e vai por aí afora, Agora, tudo isso inserido nesta lógica que eu falei aqui na abertura, Tem um artigo aí, por exemplo, de um André Del Negre, na revista Consultor Jurídico, que ele fala os arroubos de linguagem do presidente Jair Bolsonaro e a escola sem partido, que ele vai falando aqui dessa questão do que
significa exatamente essa história de escola sem partido, o que vem a ser isso, né? Ele cita aqui um artigo, né, um escrito da professora Ana Laura Prats, que é do Movimento Psicanalistas pela Democracia, né? Eu vou deixar aqui os links para vocês darem uma olhadinha, né? Porque o assunto é complexo, precisa ser estudado para se entender. Mas a ideia é essa, né? Que o que está em questão mesmo, né, ele diz aqui que é uma nova, é uma regularidade, que se escuta com regularidade, né, as novas pautas do próximo governo. A equipe montada ainda parece bem agarrada à guerra ideológica e a base eleitoral sinaliza com pautas barulhentas e tal. Aí diz aqui, ao assumir um país com tantos problemas graves, o presidente Bolsonaro muitas vezes ideologiza tudo, vezes demais até, e traça alguns pontos melindrosos. Até agora, segundo informações amplamente noticiadas na imprensa nacional, o núcleo bolsonariano sinaliza mudanças no corpo diplomático de Itamaraty. Então, o novo chanceler que ele nomeou aí, né, para se livrar do marxismo, né. E aí ele lista aqui que ele vai romper com Cuba, essa história aí essa barulhenta atitude, né, translocada do programa Mais Médico e tal, né? Ele diz: as sinalizações incorrem na paradoxia de ao menos livrar-se dos perigos de um suposto comunismo, como se isso tivesse sido implementado no Brasil, sem a indagação sobre o significado de comunismo. Comentei isso aqui algumas vezes. A nostalgia de velhas e retóricas expressões funciona como um disfarce de tal modo a encobrir os reais jogos, porque distorções propositais são plantadas a fim de atender a outros propósitos. Não é isso? O que está por trás é a questão econômica, né? De tudo isso, dos morticínios, da luta do velho contra o novo, um mundo velho que fica aí usando violência para impedir que um mundo novo surja, né? Para impedir que a roda da história gire, como foi o caso da Revolução Francesa, né? Não é à toa que ele fala, né, que o marxismo vem da Revolução Francesa, vem da transformação. O marxismo estudou a Revolução Francesa e tirou lições de tudo aquilo lá, da escola clássica inglesa, assim como a escola clássica inglesa também, né, da economia clássica inglesa, estudou a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e etc. Né, que aí ele diz aqui que, em termos jurídicos, parece claro que a ideia de uma escola sem partido colide com o artigo 1º, igualmente com artigos 3º, inciso 1º e 4º da Constituição, assim como esmurra o conteúdo do artigo 206, que em letras garrafais assegura que o ensino será ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Parece óbvio, embora o óbvio não seja visto pelos idealizadores do projeto. É isso. Quer dizer, quando se fala em escola sem partido, está, na verdade, dizendo que nós vamos ter, portanto, uma sociedade instruída e orientada por valores pré-Revolução Francesa. Dá para imaginar o que é isso? O que tinha lá? A era da escuridão, do obscurantismo, da Idade Média. E isso vai permeando todos os mecanismos aí de aparelhos ideológicos, de mediação ideológica, de transmissão, né, das ideias conservadoras, né, a mídia, né, as igrejas, as escolas. É isso. O que eles querem, no fundo, é acabar com as luzes da era, né, do iluminismo, né, do conhecimento científico, né, para restaurar a velha ordem pré-Revolução Francesa, né? O sentido, portanto, do que está dito aqui, da polêmica que se estabeleceu, é exatamente isso, a Revolução Francesa e o pré-Revolução Francesa. E tem aí também outras considerações sobre esse assunto muito importantes aí do presidente da Academia Brasileira de Letras, o Marco Lucchesi, que eu comento daqui a pouco. Eu vou procurar fazer vídeos curtos a pedidos aí dos internautas e eu comento essa entrevista que ele deu para a agência alemã Deutsche Welle. Muito obrigado pela atenção, um abraço, daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Divulgue outro lado da notícia.